cura definitiva para a luxúria é a natureza humana corrompida pela luxúria. A queda do homem perverteu nossa forma de ser e o que desejamos. O pecado corrompe, distorce e altera a própria natureza da humanidade. Por isso, a luxúria é um problema tão significativo para a humanidade. Se há algum pecado que assola a humanidade, destruiu muitas vidas e continua a destruir vidas hoje em dia, é a luxúria. Em Efésios 4:22 está escrito: quanto à antiga maneira de viver, despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências enganosas. A luxúria é enganosa. São desejos descontrolados e malignos. Ela se manifesta em paixões desenfreadas e, repetidamente, a Bíblia mostra como a luxúria leva vidas por um caminho de destruição, ditando as decisões que alguém pode tomar. Como a luxúria é estimulada? Ela é estimulada pelos olhos. Em Jó 31:1, lemos: fiz um pacto com meus olhos. Como então eu fixaria os meus olhos em uma virgem? Em 1 João 2,16 está escrito: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A luxúria é estimulada e cultivada pelo que homens e mulheres veem com seus olhos. Se você tem um problema com a luxúria, você tem um problema com seus olhos. Se você tem dificuldade em evitar assistir a coisas profanas na internet, o problema está nos seus olhos. O que Jó estava comunicando é que fez um pacto com seus olhos para não olhar a nudez de uma moça, muito menos permitir que esses pensamentos entrassem em seu coração. Jó sabia algo que muitos não percebem. Nossos olhos são o problema. Como crente, isso me diz que há certas coisas que não posso assistir e certos lugares que não posso frequentar. Existem programas de TV, filmes e sites que eu não devo visitar. É importante lembrar que seu corpo é um templo do Espírito Santo. Portanto, você deve tratar seu corpo como um templo. Os mesmos olhos que você usa para ler a palavra de Deus são os que você utiliza para assistir a coisas profanas na internet. Os mesmos olhos que você usa para estudar as Escrituras são os que você usa para satisfazer desejos luxuriosos. Isso está errado. Em 1 Coríntios 6:19-20 está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Honre o templo de Deus. As pessoas que criam esses vídeos profanos que você assiste quando está sozinho são filhos, mães, irmãs e filhas de alguém. Você não ficaria confortável se sua irmã ou alguém querido estivesse produzindo esse tipo de vídeo profano por dinheiro. Se você não se importa com isso apenas porque não é alguém próximo a você, é necessário questionar se você realmente é um crente. Um cristão não deve ser insensível em relação ao próximo, deve ter compaixão pelos outros. Agora, voltando à questão dos olhos, vamos considerar um rei piedoso. Em 2 Samuel 11:2, lemos: e aconteceu que, ao cair da tarde, se levantou Davi de seu leito e passeava sobre o terraço da casa real, e viu, da varanda, uma mulher que estava se banhando. E a mulher era muito formosa à vista. Quando Davi viu Batseba, ele poderia ter reconhecido que estava cometendo um erro e voltado para seu quarto, mas Davi não parou por aí. Ele continuou olhando, porque Batseba era realmente muito bonita. Esse comportamento é um exemplo claro de luxúria. O desejo de Davi foi alimentado pelo que seus olhos viram. Ele continuou a olhar, até que decidiu chamá-la. O ato de indisciplina
levou Davi a outros pecados pelos quais ele pagou caro, mentiu, fez planos e até mesmo cometeu assassinato por causa da luxúria. É fundamental entender que a luxúria não para por aí. Ela tem a capacidade única de levar você a lugares mais profundos do que você planejou. A luxúria pode conduzi-lo a fazer coisas que você nunca imaginou fazer, levando-o a situações que nunca pensou que enfrentaria. Aquele ato de olhar eventualmente o levou ao assassinato, e por um ano Davi se afastou de Deus. Como é possível que um simples olhar possa levar ao assassinato? Esse é o ponto. A luxúria faz com que uma pessoa tome atitudes que nunca havia planejado. A luxúria pode levar alguém a agir de maneira totalmente fora do seu caráter. Eu já vi muitas pessoas terem suas vidas destruídas pela luxúria e se perguntarem genuinamente como chegaram a essa situação, como suas vidas chegaram a esse ponto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,18, fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Existem coisas que a Bíblia nos orienta a combater e outras das quais devemos fugir. O que percebi é que as pessoas perdem a batalha contra a luxúria e a pornografia por dois motivos. Primeiro, não controlam seus olhos. Segundo, tentam lutar contra algo que Deus mandou fugir. Em 2 Timóteo 2,22 está escrito, foge também das paixões juvenis, mas segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de um coração puro invocam o Senhor. Agora, permita-me dar alguns exemplos práticos sobre a diferença entre fugir da luxúria e lutar contra ela. Um exemplo de luta contra a luxúria é quando duas pessoas que estão namorando decidem passar tempo sozinhas em uma casa vazia, confiando em sua própria força de vontade para evitar a tentação. Para combater a luxúria, confiando apenas no autocontrole. Um exemplo é quando duas pessoas que estão namorando passam tempo sozinhas em uma casa vazia, acreditando que conseguem resistir às tentações. Um exemplo de como fugir da luxúria é quando essas mesmas pessoas decidem estar acompanhadas por um responsável que os manterá em controle. Fugir da luxúria envolve não se colocar em situações que podem levar à tentação. Embora algumas situações comprometedoras possam surgir espontaneamente, você não deve procurar se colocar nessas situações. Se você evita se colocar em situações onde precisa tomar uma decisão, estará, por default, fazendo uma boa escolha. Por outro lado, se você constantemente se coloca em situações onde precisa decidir, há uma chance maior de tomar a decisão errada. Por exemplo, um homem casado que vai a uma balada está se colocando em uma situação comprometedora. Primeiro, como cristão, ele não deveria estar em uma balada. Segundo, ir a uma balada é uma situação comprometedora. Quando Davi viu Batseba, ele estava em um lugar onde não deveria estar. Davi deveria estar em guerra com seus homens. Por não estar onde deveria, ele acabou se encontrando em uma situação comprometedora. Em 2 Timóteo 2,22 está escrito, foge também das paixões juvenis, mas segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que, de um coração puro, invocam o Senhor. É interessante notar que após Paulo instruir Timóteo a fugir das paixões juvenis, ele lista coisas para seguir: justiça, fé, amor e paz. Porém, o que muitas pessoas esquecem de notar é que Paulo orienta a seguir essas coisas com um tipo específico de pessoa: aqueles que invocam o Senhor de um coração puro. Para vencer a luxúria, também é necessário escolher boas companhias. Existem duas direções. Uma leva você a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. A outra leva à luxúria. A companhia errada pode levar você à luxúria.
Pergunte-se, qual é a companhia que você está mantendo? Certas pessoas facilitam a luxúria e a traição. Se todos os seus amigos estão traindo, se envolvendo em situações comprometedoras e assistindo a conteúdos imorais, é fácil sentir-se pressionado a seguir o mesmo caminho. A influência da companhia que você mantém pode ser muito poderosa. Por isso, é essencial adotar duas abordagens principais para enfrentar a luxúria e a pornografia. 1. Controle seus olhos. A luxúria começa com o que você vê. O desejo de cometer fornicação ou adultério frequentemente tem suas raízes no que os seus olhos contemplam. Se você se encontra atraído por conteúdos imorais na internet, é provável que isso tenha começado com um olhar desavisado. Portanto, proteger seus olhos é crucial. Quando você vê alguém que considera atraente, evite olhar de maneira que possa alimentar desejos impuros. Reconhecer a beleza em uma pessoa sem permitir que isso se transforme em luxúria é uma habilidade importante. Existem programas de TV e sites que você deve evitar, especialmente se souber que eles vão estimular pensamentos e desejos imorais. O problema principal com a luxúria e a pornografia está no controle dos olhos. Por isso, é fundamental fazer um esforço consciente para proteger o que você vê e evitar situações que possam levar ao pecado. 2. Não lute contra algo que Deus mandou fugir. Tentar lutar contra a luxúria com base apenas em seu autocontrole muitas vezes resulta em fracasso. Muitas pessoas, mais fortes e mais sábias do que você, já tentaram enfrentar a luxúria e falharam. A luxúria pode não apenas destruir sua alegria e felicidade, mas também afetar negativamente sua estabilidade financeira e emocional. Evitar situações comprometedoras é crucial. Pergunte a si mesmo, por que você está frequentando uma balada? Por que está trocando mensagens com alguém atraente que não é seu cônjuge? Por que está se encontrando com essa pessoa? Esses são exemplos de situações em que você está colocando a si mesmo em risco. Em vez de lutar contra a luxúria em uma situação comprometida, é melhor evitar essas situações desde o início. Manter uma boa companhia é outro aspecto fundamental. Escolha estar ao redor de pessoas que buscam seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. A companhia que você mantém pode exercer uma influência significativa sobre suas ações e pensamentos. Cercar-se de pessoas que compartilham valores e princípios semelhantes aos seus ajudará a fortalecer sua resistência à luxúria e a outras tentações. Quando você está em um ambiente positivo e saudável, é muito mais fácil evitar comportamentos prejudiciais e permanecer firme em seus princípios. Abendsteins, in Stunden und Sausa.